Boa tarde. Perdão, senhor. Votos de paz e alegria a todos. Mais uma vez aqui, nessa incumbência da nossa querida Norma. A Norma, de vez em quando, dava uns temas, né? Sim. Mas que realmente é muito interessante. Estudar a Bíblia, o Velho Testamento, é um desafio muito grande. Porque praticamente a gente vai compreender que trata-se da história do povo hebreu. E ali existem também muitas parábolas, que são ensinamentos, vivências, experiências daquele povo, e que é necessário a gente aprofundar, buscando o significado das coisas, né, das palavras, dos nomes, dos locais. E aí vem o Novo Testamento, que é a proposta de Jesus para a renovação da humanidade. O Velho Testamento, segundo Emmanuel, é a súplica dos homens a Deus. E o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. Então, Moisés trouxe a primeira revelação, a lei de justiça, e o decálogo, a lei de Deus, a lei divina, dos 10 mandamentos. Vem Jesus com a segunda revelação, trazendo então a lei de amor e nos dando uma proximidade muito aconchegada a Deus, quando Ele nos diz que nós somos filhos de Deus, até na oração do Pai Nosso, quando a gente vai chamar a Deus de Pai, o Pai Nosso. E Jesus, em determinado momento, vai dizer: o meu Pai e vosso Pai. Não que o Pai de Jesus seja diferente do nosso, mas existe uma distância muito grande na assimilação, na compreensão, porque o Pai de Jesus é muito maior, muito mais amoroso, muito mais poderoso do que o nosso, devido à nossa restrita capacidade de assimilação daquilo que tange o divino, a grandeza de Deus. Então Jesus vem trazer a revelação da lei de amor, porque anteriormente era a lei da justiça, no olho por olho, dente por dente. Em determinado momento ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, a antiguidade. Aquele tempo era necessário uma lei rigorosa, né? Eu, porém, vos digo. Então, muitas pessoas dizem: Jesus não veio derrogar a lei divina jamais, mas a lei de Moisés, no que tange ao código de Hammurabi, que foi a leitura que ele fez, né, para a lei de Talião, ela foi derrogada por aí, com eu, porém, vos digo, porque é a autoridade do Cristo que esteve acima de todos os processos trazidos, né, como referência dos profetas, dos patriarcas da antiguidade. Havia uma necessidade muito grande do homem ser regido a rédeas curtas, né? Mas com a vida de Jesus, até segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a humanidade já estava chegando num ponto de maturidade para a chegada dessa compreensão do que é realmente a divindade. Ao ponto de João depois dizer que Deus é amor. Ele vai dizer lá, os índios da sua idade bem avançada: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. A assimilação de João, obviamente, foi grandiosíssima, tanto que ele é considerado o discípulo amado. Nós vamos ter uma assimilação grandiosíssima de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, para muitos. Jesus vai dizer para ela que ela muito amou, e por esse amor, ela então se libertou de todos os atavismos, dificuldades e obsessões que ela estava envolvida antes de conhecer Jesus e antes da sua conversão. Então o tema de hoje: eu vi você debaixo da figueira. Nem a pessoa que não está muito entrosada com o Evangelho vai pensar assim: mas o que significa isso, né? E aí a gente primeiramente vai ter uma assimilação do que é a figueira, a representação da figueira. A figueira, para eles, era
aquela provedora dos frutos do figo. Nós sabemos que eles usavam a desidratação dos frutos para preservar por longo tempo. Então o figo, assim como o damasco, eles colhiam e num processo de secagem era então preservado por longo tempo, porque fazia parte da dieta cotidiana. O trigo, o damasco, o pão, o vinho, o peixe desidratado, né? A carne do cordeiro também seca, desidratada, que é algo que se processa ao longo dos séculos. E a figueira representa também algo de nobreza, no sentido em que, se ela é a produtora desse alimento, que passa a ser como o pão um alimento diário, existe toda uma reverência, a ponto de que a figueira vai ser como que visualizada numa situação de espiritualidade. Aí nós vamos ver parábola de Jesus falando da figueira. Tem aquela figueira que foi plantada no meio da vinha, e aí o vinhateiro vai lá para ver se tinha alguma coisa, algum fruto, e não encontra. E aí a gente vai compreender aí algo muito interessante sobre as 3 revelações, porque a terceira revelação é a doutrina espírita. É o Evangelho redivivo à luz da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, ou Jesus caminhando novamente na face da terra, através dos seus ensinamentos, das suas exemplificações, da sua maneira tão peculiar de amar, de ensinar e de vivenciar a lei de Deus. Assimilamos de maneira tal que ele dizia: eu e o Pai somos um. Um dia nós chegaremos a esse ponto, porque ele mesmo disseram: tudo isso que eu vos fiz podereis fazer ainda mais, porque vós sois deuses. Com letra minúscula. Porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Mas nessa parábola da figueira, plantada no meio, no centro da vinha, e que o vinhateiro vai e não encontra frutos, nós vamos conferir o seguinte: ele vai ali por 3 períodos e não acha nada, só tinha folhas. Aí ele diz o seguinte: ela não está produzindo, corta e lança fora, porque ela ocupa a terra inutilmente. Aí o vinhateiro, aliás é o dono da vinha que fala assim. Aí o vinhateiro fala assim: Senhor, deixa por mais este ano, para que eu escave e esterque. E, fazendo todo o processo, vamos tentar para ver se ela produz alguma coisa. E se não produzir, quando o Senhor retornar, aí então poderás cortá-la, mandar cortá-la. A primeira vez que ele chega e não encontra nada, foi a lei de justiça. E nós vamos observar que até na atualidade, a lei de justiça, que é uma lei antiga de Moisés, ela não é vivenciada. Porque o indivíduo, muitas vezes, ele toma um tapa na face e ele revida com um tiro, aniquilando a vida do semelhante. Se fosse 8 por 8, dente por dente, ele teria que dar outro tapa. Não era assim a lei? Então, até hoje nós estamos nesse processo complicado para uma grande parte dos homens da atualidade. A segunda é a própria vinda de Jesus, que veio, só pregou o amor, só fez o bem. E o que a humanidade fez com ele? Ultrajaram, maltrataram, vilipendiaram e levaram na cruz a ignomia. A cruz que era para os malfeitores, para os ladrões, para a criatura mais vil da sociedade. E aí vem a terceira deles. E ele diz que não encontra nada. É a doutrina espírita. Por isso que nós somos considerados os trabalhadores da última hora. Porque a gente tem que fazer alguma coisa para nos melhorar. Em nosso próprio benefício. E assim beneficiar a outra. Porque quando ele diz:
brilhe a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras, e aí glorifiquem ao Pai que está no céu. Então é um trabalho que nós devemos fazer, primeiramente, de resgate da nossa própria individualidade como filho de Deus, e no convívio com a sociedade, primeiramente com a família, e depois com a comunidade, né? Então, a gente tem que fazer essa observação, buscar o significado das cores. A figueira tem essa representação de algo que tem que estar produzindo. Tem aquela passagem que Jesus está de caminho com os discípulos e ele observa uma figueira e vai e se aproxima dela. E aí, não era época de frutos. E aí Jesus vira para a figueira e fala assim: você não produz nenhum fruto? Eu só vejo folhas. Então ele amaldiçoa para que ela não produza mais. Porque as folhas simbolizam tão somente a ociosidade. A frutificação, sim, é o trabalho. Quando ele vai dizer que a gente vai compreender que não era tempo de frutos, mas que coisa contraditória. Jesus está amaldiçoando e não foi amaldiçoando, ele simplesmente estava dando um ensinamento. Se não era tempo de frutos, por que é que ele foi buscar fruto naquela figueira? Aí a gente vai compreender o que são os frutos sazonados e do bem. É aquele fruto produzido fora de hora. Quando ninguém está produzindo, aí se produz. Tanto é que o fruto sazonado é o mais caro. Se planta determinada cultura fora de hora, com os tratos bem especialíssimos, e aquilo no mercado tem um valor de maior referência em relação às outras épocas do ano. Esse é o fruto sazonado. Ah, tá chovendo, então se você vai plantar o alface, ele vai melar, não é isso? Então não vai produzir. Mas existem pessoas que fazem toda ali uma cobertura, um processo de irrigação, e aí produz a alface. Nessa época a alface sobra o valor. Assim é o cristão, o espírita. Se busca nele o recurso onde não tem naquela hora e ninguém quer ceder. Vamos ver um processo bem interessante. Estamos no inverno rigoroso, uma nevasca lá fora. E alguém passa mal no nosso prédio ou próximo da nossa casa e vai nos pedir socorro. Tem que levar para o hospital. Fosse durante o dia, várias pessoas poderiam se manifestar para isso. Mas naquela hora, sair do aconchego da sua casa, em quentinho, né? Na provisão, para ir levar uma pessoa atendendo para um socorro, é um processo sazonal. É fora de hora. Aí está o desafio. A gente vai compreendendo as parábolas nesse sentido, que ela tem um significado muito mais profundo que possamos compreender. E aí a compreensão vem na nossa persistência de estudar. Porque é através do estudo que nós vamos tendo conhecimento. E o conhecimento vai nos libertando da ignorância. Por isso que no capítulo 8 de João, versículo 32, vamos ver lá Jesus dizendo: e conhecereis a verdade nos libertará. O conhecereis já está sempre no futuro, porque nós vamos estar sempre conhecendo algo novo. Faz parte da evolução. Nós não conhecemos tudo. Aliás, a nossa referência agora é de um conhecimento extraordinário. A doutrina espírita, segundo Emmanuel, é a maior concessão do conhecimento da lei divina, a doutrina espírita. É nela que nós temos um conhecimento mais profundo de reencarnação, de lei de tal defeito, de vida futura, de imortalidade da alma, de mediunidade, de influência dos espíritos nas nossas vidas e ação desses mesmos na natureza. Então, aqui, ó, 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. E muitos espíritas não conhecem. Então nós temos que conhecer. Porque o conhecimento nos favorece muito a nossa caminhada.
Conhecendo, nós vamos ter muitas dificuldades ainda, né, do que tange a aplicação, a prática. Imagine sem conhecer, né? Então vamos aqui à passagem. Nós vamos encontrá-la no capítulo 1 do evangelista João, versículos 43 a 51. Tenham paciência que eu vou ler, tá? Porque nós temos que fazer isso. Temos que ler, temos que meditar em cima dessas palavras, uma expressão tão, muitas vezes, simples e parecendo coelhis, outras vezes muito difícil de assimilação. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Felipe se tornou um dos discípulos, porque posteriormente um dos apóstolos, na verdade. E aí, qual o significado de Felipe? Filos, filho. Aquele que ama, né? Aquele que gosta, que adora, amigo. E aí, hipos, cavalo. Que coisa interessante, né? Aquele que ama os cavalos. Então, o significado de Felipe. Por quê? Aí a gente vai compreender que se o indivíduo ama os cavalos, ele ama os homens. Se ele ama o quadrúpede, ele ama o bípede. Né? Por que nós vamos compreender isso? Dessa personalidade, desse Felipe aqui. Porque Jesus vai falar algo muito importante e notável sobre ele. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro, mais 2 outros que só serão chamados para serem discípulos de Jesus. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eles esperavam a vinda do Messias, desde os primórdios da antiguidade. Porque o povo hebreu, muito sofreram. O povo sempre expulso dos territórios onde eles costumavam buscar repouso. Foram escravizados por 4 séculos pelos egípcios. Porque um povo nômade estava de um lado a outro buscando recursos de sobrevivência, às vezes terras áridas. Quando eles conseguiam estabelecer em determinado momento, eles eram expulsos por outros povos que queriam explorar aquele terreno. E nós percebemos que isso acontece até nos dias atuais, porque os judeus são remanescentes do povo hebreu. Tanto que eles falam hebraico. Não é? Então, os profetas prediziam a vida do Messias, prediziam a vida do Cristo Jesus. E nós vamos ver ainda com mais clareza, assim, no meio mais claro de se compreender, no evangelista, no profeta Isaías. Isaías vai prever toda a vida do Cristo, assim como o seu predecessor João Batista e Malaquias. Nós vamos percebendo que todo o processo é muito bem elaborado, muito bem encaminhado, muito bem orientado pela espiritualidade superior, cujo responsável primeiro é Jesus, que é o nosso guia, é o modelo de perfeição, aquele que Deus nos deu para servirmos de modelo, de guia, né? O ser mais perfeito que já pisou na Terra, que inclusive foi o que elaborou todo o processo de vida na Terra. Vida orgânica e inorgânica. Quando a gente acompanha lá no livro A Caminho da Luz, ou no Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz de Emmanuel e Evolução em Dois Mundos de André Luiz, nós vamos ver quão trabalhoso foi esse
empreendimento que Deus colocou nas mãos de Jesus, nas mãos de Cristo. Quando se questiona em O Livro dos Espíritos acerca do tempo de existência do planeta Terra, os Espíritos responderam a Kardec, mais ou menos dentro daquilo que a nossa ciência afirma, em torno de 4,5 bilhões de anos. Nesse tempo, Jesus já estava na condição crística, que é o ápice da evolução do espírito. Imaginem um engenheiro que construiu uma casa há 4,5 bilhões de anos. Essa casa é a morada Terra, porque nós vamos compreender ele dizendo que há muitas moradas na casa onde meu pai tinha. E ele já era Cristo. Agora, para chegar à condição crística, são bilhões de anos, gente. E ele falou que tudo isso que eu fiz podereis fazer, dizendo que nós chegaremos a essa condição. Ai, meu Deus, vai demorar muito, né? Mas a gente não precisa ser um Cristo para fazer o bem. Se a gente começar a fazer agora, dentro das nossas possibilidades, nós estamos garantindo a nossa ascensão. Até porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Você sabe que a noite e o dia do nosso planeta é diferente da noite e do dia de Marte, de Júpiter. Porque o tempo ele é relativo ao processo de evolução inerente a cada mundo. Então, 80 anos de vida aqui na Terra, que parece muito, dado ao peso, ao cansaço, desse corpo denso, pesado, dessa indumentária carnal que nós temos, para os espíritos superiores é um dia. Aí o indivíduo tem a oportunidade de conversar com Deus, ele se aproxima de Deus e diz: Senhor, quanto é para o Senhor 1 milhão de dias? Aí a resposta, para mim é 1 segundo, meu filho. E quanto que é 1 milhão de dólares? É 1 centavo, meu filho. Aí ele, tentando ser esperto, fala: Senhor, me dá 1 centavo. Aí Deus responde: meu filho, espera 1 segundo. Para descontrair um pouco. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem referiram os profetas. Ele já teve a certeza pelo que ele viu na apresentação de Jesus. Porque assim, os que estavam dedicados verdadeiramente no espírito, na intimidade de relação com a lei antiga, iriam compreender quando chegasse o Messias. O Nazareno, filho de José. José da descendência de Davi, do rei Davi, porque assim também estava predito, de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então José era da linhagem de Davi, assim como Maria, porque eles eram primos. Então estava perfeita. Veja que coisa interessante. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Por que ele perguntou assim? Porque não se esperava. Nazaré era um local pacato, era um vilarejo, uma aldeia, em que não tinha nenhuma notoriedade e nenhuma profecia sobre Nazaré. Só que Jesus não nasceu em Nazaré. Onde foi que Jesus nasceu? Em Belém. Em Belém. Aí teve um jogador, certa feita no Brasil, se lembra, né? Eles foram jogar em Belém e ele fica assim: eu estou muito satisfeito, muito feliz, que é a primeira vez que eu venho jogar na terra onde nasceu o nosso exercício. Era Belém do Pará. Então, Belém significa casa do pão. Olha que coisa interessante. Está vendo como é que é importante a gente buscar o seguinte ditado, para a gente compreender as informações que estão contidas nesse ensinamento? Porque era onde existia uma padaria que funcionava a regime industrial. Todas as pessoas que ali passavam compravam pães
e se guarneciam desses pães para viagem, inclusive levavam para as casas. Era a padaria da região. Belém. E Jesus nasceu ali. E o que ele vai dizer-se em vários momentos? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aliás, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E na última ceia, ele oferece o pão e fala, comei a todos vós, porque essa é a representação do meu corpo. Então nós temos que nos alimentar do Cristo, não comendo as suas carnes, claro, mas nos alimentarmos do que ele provê, do alimento espiritual que são os seus ensinamentos. A mensagem libertadora que o Cristo nos trouxe. E aí ele vai repartir também o vinho e dizer, tomarem e bebei todos vós, este é o meu sangue, o sangue da eterna aliança que é derramado por vós todos os dias. E ele distribuiu ali o vinho. Então, beber do Cristo como vinho, assim como da água. Se lembram da mulher samaritana no poço de Jacó? Quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Porque ele falava de uma água que descedenta para a eternidade. Não essa água que a gente toma e daí 3, 4 horas nós já estamos novamente com sede. É uma simbologia que representa inclusive a reencarnação, porque a água é a representatividade da reencarnação. Quando ele vai falar que andou sobre as águas, ele esteve acima das reencarnações, como nós um dia estaremos. Nós estamos submersos no mar das reencarnações e Jesus está caminhando acima, porque já chegou o ápice da evolução. Para se chegar a Cristo, tenhamos a ideia de que primeiro tem o espírito, como princípio inteligente, depois no processo de aquisição da racionalidade, sobrepondo aos instintos, depois um espírito numa condição mais elevada, aquele que já tem um certo conhecimento, para entrar na hierarquia dos anjos, depois vem os arcanjos, os serafins, os querubins, as potestades, até chegar ao ápice que é Cristo. Agora, Emmanuel vai dizer o seguinte, que a distância do homem ao anjo é a mesma distância do verme rastejante ao homem. Para a gente ter uma ideia do tempo que se leva, compreendemos a grandeza deste ser Jesus, que teve que constranger a sua luz para vir ao nosso mundo e nos servir de exemplo, de modelo e guiarmos mais de perto. Jesus poderia ter sido guia do ponto excelso em que ele se encontra, mas ele quis prestigiar a família, que poderia ter surgido também como um agênere. Vocês sabem o que é um agênere? No livro de Tobias, nós vamos ter uma compreensão do anjo que se manifesta, que só é percebido ao final da tarefa, quando ele se desfaz da presença de todos. O agênere é aquele que usa dos recursos da natureza e muitas vezes pode até acontecer conosco, tá? Por isso que Paulo vai dizer, mantenhamos a hospitalidade fraternal, porque muitos sem o saberem hospedaram anjos. O indivíduo se apresenta muitas vezes nas vestes de um homeless. E a gente está sendo testado. Tem várias psicografias do Chico tratando dessa natureza. Porque nós somos testados ao labor da caridade, do não julgueis, né? Então esse ser sublime que é Jesus, ele chega nos homens e os busca para o aconchego do seu próprio coração. Ele faz isso com toda a humanidade. Com toda a humanidade. Né? Aí ele vai dizer aqui, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Felipe responde, vem e vê. Então vem para você ver, para você confirmar. Porque Jesus realizava maravilhas, coisas extraordinárias, para chamar-lhes a atenção, para que através daquela isca que a gente vai considerar miraculosa, dos milagres, os homens pudessem se enderecer e
na perplexidade da busca, terem uma compreensão de que aquele ser era muito especial. Porque o que ele realizava, nenhum homem realizou até hoje. Vocês já viram alguém estender a mão e fazer com que uma pessoa com o braço mirrado, o braço aleijado, estendesse o braço à normalidade? Não. Jesus fez. Vocês já viram alguém impondo as mãos e curando um cego de nascença? Ou um cego que trabalha na extração dos sais, porque aquele tempo acontecia, até bem próximo, né? E restaura a visão? Simplesmente expondo a mão e limpando um leproso que já está deteriorando o seu corpo físico, recompondo-o com toda a sua naturalidade e saúde. Jesus o fez. Aí como ele diz que pareis, aí a gente já vê, por exemplo, alguns médicos que fazem cirurgias sem anestesia, controlando a hemostase, sem preocupação com infecções, pelo efeito da mediunidade. Porque a espiritualidade trabalha assim. E os espíritos trabalham em ordem e por ordem motriz. Então nós percebemos que algumas coisas já são possíveis, mas com uma diferença grandiosa. Porque para chegar a esse ponto de podereis fazer, é futuro realmente. Podereis, ainda não podeis. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha, Jesus observando que Felipe vai trazendo Natanael. Os amigos foram chegando. Não é assim que a gente faz quando a gente encontra algo gostoso? Por exemplo, nós conhecendo a doutrina espírita, nós não pensamos nos nossos amigos, principalmente nos nossos parentes, e gostaríamos que eles também pudessem participar conosco, esses conhecimentos. Assim, aqueles amigos que fizeram o grupo dos 12 foram se ajuntando para que Jesus então os incorporasse ao grupo dos discípulos. Então Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo, não há fingimento, não há mentira, não há hipocrisia. Olha que grandeza. Nós vamos ver a narração de Natanael aqui, depois ele desaparece. Se ele era um dos 12, quem é Natanael? Vamos ver aqui o significado de Natanael. Deus tem dado, Deus deu, ou dom de Deus. Percebeu que coisa interessante? Os nomes têm uma relação, uma referência muito de uma preparação do espírito para uma tarefa que será convocada. E além de tudo, não ter dolo é ser sincero. Que coisa. Então nós vamos perceber que naquele tempo já existiam pessoas assim, com grandeza espiritual na carne. E para ser assim na atualidade, muitas vezes, os equívocos das convenções, dos convites, nos colocam muitas vezes em situação difícil, né? Conforme se diz em vocabulário popular, nos coloca de saia justa. Vocês sabem, né, o porquê da expressão saia justa, os homens, porque as mulheres sabem. Andar com aquela saia justa assim realmente é complicado, né? Porque vai prendendo as pernas, tanto que depois passaram uma fenda para facilitar um pouco o movimento, né? E você sabe direitinho. É na observação. Quando a gente começa a exercitar os olhos de ver, aí a gente vai percebendo as manifestações, né? Então, o Evangelho é assim, a gente tem que usar olhos de ver. E ouvir aqueles que têm determinado conhecimento, é assim que eu tenho feito. Ouvidos de ouvir. Então, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir é trabalhar o nosso amadurecimento. Aí muitos dirão, mas a Bíblia, o Evangelho é muito difícil. Não, não é difícil não. É questão de esforço.
de persistência para compreender. Se não compreender, pelo menos vai fixando. Eu, quando era bem jovenzinho, eu ganhei um Novo Testamento de bolso, dos Gedeões Internacional da Fé, e eu ficava lendo. Lia, eu não entendia nada, mas lia. E achava porque, estando lendo, já estava protegido. Aquela coisa mística, né? Igual muita gente que tem a Bíblia, abre lá no ostensório, no Salmo 91, e achando que abriu no 91 vai expulsar os demônios que possam estar ali dentro da casa. Mas não sabe nem o que está escrito, porque no meio simplesmente abre e acha que é um processo místico, mágico, né? Um amuleto, até de sorte e proteção. Mas não chega ali para ver, né? O que está escrito. E nós temos que precisar, nós temos que conhecer. E aí, na continuação, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Então ele estava confirmando o esforço que ele fazia para ser um homem de bem. Não é verdade? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Apaga. Eu te vi debaixo da figueira. Se a figueira representa a espiritualidade, representa busca interior, representa oração, representa o sagrado, tanto que o homem levava num aspecto místico, quando ele queria fazer aquilo, ele ia e se sentava debaixo da figueira para fazer uma oração, para conversar com Deus. Agora Jesus percebeu que ele estava... Quem assistiu aqui The Chosen? Viu essa parte, que é uma coisa semelhante ao que realmente estava acontecendo. Os questionamentos que ele fazia acerca, inclusive, daquilo que ele esperava, o advento da vinda do Messias, as dificuldades que o homem tem em si, e a busca que ele faz constantemente para ser melhor, para ser feliz, para dirimir as suas dúvidas através do conhecimento. Então, Jesus percebeu que ele estava ali e, na mais provável observação, que ele conversava com Jesus de uma forma mística, através de um processo que a ciência vai tendo confirmação, que o pensamento é onda viva, é energia. Aliás, é o pensamento que cria tudo, não é verdade? O homem pensa e cria uma garrafa plástica. O homem pensa e chega à questão da tecnologia, tudo através do pensamento. O pensamento toma forma, ele está no abstrato e depois é concreto, né? Vamos continuar aqui. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então realmente ele estava pensando, era nele, né? Jesus trouxe para ele ali a confirmação. E era isso a coisa mais impressionável, quando Jesus se aproximava do indivíduo e buscava o indivíduo à sua presença mais íntima. E dentro daquela dimensão, muitas vezes restrita do indivíduo, Jesus fazia com que eclodisse um pensamento mais elevado, que abrangia mais conhecimentos devido às experiências que o indivíduo tem vivenciado. No caso, novamente, da mulher samaritana, Jesus se assenta ali, na próxima ao poço de Jacó, fala para os seus discípulos ir buscar alimento da cidade, e aí vem aquela mulher com seu cântaro, que era pesado, era de barro, e era uma tarefa da mulher prover a casa com a água, com a limpeza, com a preparação dos alimentos. Não era um homem que buscava água, isso era uma tarefa das mulheres, embora fosse pesado, a mulher fazia. E quando ela se aproxima, vai tirar a água do poço, aí Jesus fala: mulher, dá-me de beber. Ela fica impressionada, não foi indignação, ela fica admirável, porque ela vai dizer assim: como pode ser tu, judeu, pedir a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os homens não se dirigiam às mulheres. A mulher naquela época era uma limária doméstica.
Não tinha muita consideração. Quem fez o primeiro movimento de feminismo, de feminino, não feminismo, feminista, feminismo, foi Jesus, que valorizou a mulher e colocou a mulher no ponto em que ela deve estar, ao lado do homem e muitas vezes atrás, mas para empurrar. Você já ouviu falar? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher? Era uma forma ainda meio depreciativa, aí a gente compreendeu, é porque é para empurrar mesmo. Vai, Zé, vai, João. Então, ele vai dizer para a mulher assim, se soubesses quem te... Aí ela vai dizer assim, me pedes água, né? A mim que sou mulher, e samaritano, porque os samaritanos, eles eram considerados como um povo à parte. Eles haviam se mesclado com os pagãos, permitido que construíssem nos seus terrenos templos helenistas, que eram pagãos. E o judeu não, o judeu era excessivamente puritano. Tanto que quando Jesus traz uma exemplificação, se entrasse na terra de samaritano, quando saísse dali, sacudiu o pó das vossas sandálias. Aí muita gente faz isso até hoje, né? Bate o pé, como se estivesse tirando ali a sujidade daquele confronto. Mas é tudo no aspecto para termos uma compreensão, buscarmos o entendimento desse ensinamento de Jesus. Isso fica para uma próxima palestra. Então, olha que coisa, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Aí Jesus vai dizer, mas então você está crendo porque eu te disse isso? Jesus vai chamar mais atenção ainda, mas não no sentido de corrigindo, para causar nele mais reflexão. Aí ele vai dizer assim, pois maiores coisas que estas verás. A partir daquele momento ele está incorporado ao grupo. E ele vai acompanhar as curas maravilhosas que Jesus fez. Nós falamos de curas. Nós falamos aqui de Jesus caminhando sobre as águas, que aconteceu naquele momento, o mar revolto, em que Pedro fica estarrecido, né, com a chegada de Jesus. João reconhece, dizendo, é o Senhor. Muitos diziam, é um fantasma. Ficaram ali apavorados, porque ver um homem caminhando nas águas é um fantasma. Quando eles percebem que é Jesus que se aproxima. Aí Pedro, ô Senhor, se és tu mesmo, permite que eu bata a voz. Porque sabia que ele tinha esse poder de mudar até a estrutura atômica do corpo alheio. Aí Pedro desce da barca e começa a caminhar. Oh, coisa maravilhosa. Mas ele percebe que o vento está forte e as ondas estão subindo, e aí a fé dele, ele começa a afundar. Quando a gente começa a afundar, o que a gente faz? Senhor, me ajuda, me socorre. Aí Jesus estendeu a mão, puxou ele para cima, levou para o barco e falou assim, homem de pouca fé. É o homem bully, né? Que põe café, homem de pouca fé. Depois ele vai ver Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, ele e os outros discípulos e muitos outros, porque foi como que crescendo o número, né? Nós vamos ver aqui no Evangelho 12 discípulos, depois 70 discípulos, depois os 500 da Galileia, e hoje somos milhões de cristãos nas diferenciadas assimilações, nas diferentes igrejas e cultos, né? Nós todos voltavam a esse Deus de Jesus, que é o nosso Pai Celestial, e que vai englobar todo o planeta no futuro, sem essas diferenças, essas brigas, essas guerras, de que o meu Deus é o mais poderoso, de que a minha igreja é a mais correta, de que é a minha crença que vai me levar para o céu, né? O futuro será grandioso. Acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí nós vamos entender, Filho do Homem, em determinado momento de assimilação, é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, não é isso? Na apresentação de João, no início do Evangelho de João. Mas não que Jesus seja o único. Ele é unigênito em relação à nossa evolução. Porque ele já chegou à proximidade de Deus.
De maneira que ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Os discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai. Eles queriam ver Deus. Como se Deus fosse uma personalidade com uma estrutura física como nós. Aí Jesus, para aquele momento que eles pudessem ter uma compreensão, vai dizer assim, vocês me pedem para que eu lhes mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a representação do amor, da bondade, de todo o processo que somente favoreceu, favorece, favorecerá. Porque o Evangelho é o gerúndio constante. E Jesus falando, e Jesus pregando, e Jesus estendendo a mão, e Jesus curando. É o constante. Nós vamos daqui a alguns séculos ver que o Evangelho dessa mesma forma. Jesus presente, fazendo, realizando naquele momento. Porque espíritos de toda a categoria, de toda a ordem, de toda a evolução, de toda a elevação, que vêm ao planeta Terra e que estão consociados em outros mundos em que Jesus também tem responsabilidade, porque nós vemos relatos de Jesus em Sírios, em Capela, né? Moça, que processou alguma existência aqui na Terra, como um grande compositor, vive em Júpiter. Todos vocês sabem disso? Porque Júpiter era um planeta de felicidade, de muita grandeza, em que nós temos que trabalhar muito para sermos visitantes ou até mesmo moradores daquele planeta. E Jesus tem compromisso e responsabilidade lá também. Por isso que fala, muitas moradas na casa de meu Pai, eu vou preparar-vos lugar. Por isso que eu tenho de ir. Porque os discípulos ficam pesarosos quando Jesus fala que eu vou. Porque ele vai, mas ele está ao mesmo tempo. E nós temos que compreender isso, porque a sua promessa se cumpre a cada dia. Vejamos a evolução que nós estamos chegando, a ponto de a tecnologia nos preservar a vida, nos dar mais condições que favoreçam o nosso bem-estar. Vocês já imaginaram no passado, o indivíduo começava a gangrenar com o pé, tinha que cortar a perna, mas com serrote sem anestesia. Já pensaram nisso? Os favores que a evolução nos tem proporcionado com o conhecimento. Vocês se lembram da saída abrupta do povo hebreu sob o jugo dos egípcios? Eles esqueceram de levar fermento. E para produzir o pão, eles tinham que fazer o pão ácido, o pão sem fermento. Por isso que até hoje eles têm essa comemoração. Hoje, qualquer padaria de esquina você compra um pãozinho, né? Fresquinho, bem fermentado, bem cozido, bem assado. Tudo isso é devido ao progresso. E tantas outras coisas mais. Imaginem a roupa que se usava naquele tempo. Aliás, quando fala da capa, a capa que Jesus vai dizer, né? Se alguém te tomar a veste, oferece também a capa. Eles andavam, quando faziam as suas incursões, com a roupagem e uma capa pesada. Sabe o que era aquela capa? Era a cama onde eles iriam dormir. Hoje a gente tem pelas estradas aí hotéis, né? Pensões, pousadas, com todo conforto, água quente, a alimentação bem elaborada, tudo isso é progresso. E é Jesus que tem trabalhado tudo isso, orientando a nossa caminhada, permitindo que espíritos superiores venham, incorporem ao nosso planeta e ecludam conhecimento, tecnologia, recursos de mais abrangência psicológica, espiritual, emocional. São os espíritos superiores aqui, em nome do Cristo. Aliás, os espíritos são as mãos de Deus. Os homens obram o pensamento divino. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Esse Salmo 91 vai falar sobre isso, né? Inclusive, darás ordem ao teu respeito.
Naquele momento da crucificação, Jesus poderia pedir a um exército de anjos que fosse ali libertá-lo. E eles estavam ali ao seu comando. Nós não temos a ideia do que estava acontecendo naquele cenário espiritual. Só se vê o sofrimento, o martírio, a maldade daqueles que estavam ali, levando aquele processo de dor ao Cristo. Mas anjos e anjos e anjos estavam ali contemplando o grande martírio, o grande exemplo, porque Jesus, para ele, o maior sofrimento nem foi a crucificação, porque crucificados eram todos os malfeitores, não é isso? Mas fazer o que ele fez não aconteceu com nenhum malfeitor, de ter sido maltratado durante toda a noite, a ponto de não ter mais sangue no corpo. Alguém aí assistiu o filme do Mel Gibson? Gente, aquilo ali é a realidade mais próxima do que possa ter acontecido com Jesus. Tanto que quando ele está lá no madeiro, e aí ele entrega o seu corpo, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Antes disso ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastaste, te alongaste de mim? Muita gente fala, até Jesus sucumbiu. Não, ele estava ali trazendo o Salmo 22. Depois, se vocês leem lá o Salmo 22, vocês vão ver, ele está falando tudo que tinha acontecido, que estava acontecendo, predito naquele Salmo. E o amor dele é de maneira tal que ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a ignorância, o desconhecimento, é a perversidade, a maldade que habita no ser justamente pela ignorância. Porque à medida do conhecimento, ele sabe que tem que se melhorar para um dia ser melhor do que é na atualidade. O Evangelho de Jesus é uma coisa maravilhosa, gente. Por isso que a gente pode dizer com segurança: é o mapa da mina do tesouro. É um mapa que nos garantirá a maior riqueza, que a traça não corrói e a ferrugem não consome. E o ladrão não mina e nem rouba. Porque é aquilo que a gente adquire que está incorporado em nós, a evolução espiritual. Conhecimento é algo que se apropria para nunca mais perder. Mesmo que em reencarnações e reencarnações, pelo constrangimento do corpo físico, a gente não se lembra. Mas são processos e processos, porque a gente precisa conhecer outras coisas. E o corpo físico, ele constrange mesmo o espírito. A gente não se lembra de vidas passadas, isso é uma benção. Porque a maioria de nós não temos lá muita coisa boa para mostrar. Olha que nós estamos melhores do que nós éramos. E quando a gente passa a fazer uma análise mais profunda, a gente vê que temos tanta coisa ainda para consertar e melhorar. Não é mesmo? Mas acerca de Natanael, nele não havia dor. Então nós vamos compreender que já tratava de um espírito elevado e encarnado na terra. Mas por que nós não vamos mais ouvir falar de Natanael? Porque Natanael é Bartolomeu. Vocês vão perceber que já vai surgir a figura de Bartolomeu. Olha o que significa Bartolomeu. Bar é filho, né? É a origem da... Antes eram conhecidos assim, Bar Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, filho de Jonas, né? Pedro era filho de Jonas, Bar Jonas. Então nós vamos perceber aqui que ele vai dizer aqui Bartolomeu, que significa Bar Talmai, o pai dele. Aí é a origem. Talmai vai significar sulco. Sulco é uma terra preparada, né? Terra cultivada. E aí nós vamos compreender que ele é o filho do agricultor. Olha lá o filho do agricultor. José, olha lá o filho de Jesus. Olha o filho de José. Bar José. Jesus era Bar José, filho de José.
Tanto que eles vão dizer, mas como é que ele vai dizer que ele é filho de Deus se ele é filho de José? Porque não compreenderam o processo, como se deu, não é? E aí, nós vamos perceber que Bartolomeu, ele é vindo de uma terra fértil, da fertilidade. E o que ele vai fazer, como discípulo, é divulgar, vivenciar os ensinamentos. Quando no capítulo 10 de Mateus, a convocação dos discípulos, Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para curar todo o mal, todo tipo de enfermidade, e para expulsar demônios. Então, nós vamos compreender que o demônio, na realidade, é o mal que habita no homem. Significa adversário, tudo aquilo que é contrário, né? E para, inclusive, limpar leprosos, porque depois eles puderam fazer isso. Vocês sabiam que Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, ele curava leprosos beijando as chagas? Gente, que coisa absurda, né? Mas não se espantem não, porque eu vi o Chico fazer isso, tá? Eu estava do lado do Chico e vi. Eu estava sentado à direita dele, na mesa, lá na salinha da casa dele. Chegou um senhor, se aproximou dele e falou alguma coisa no ouvido. Aí o Chico falou assim, ô meu filho, Chico Xavier está fazendo cura. Você acredita, meu filho, para outro dia? E aí continuou segurando a mão daquele senhor. Naquela paciência, chegou um senhor aqui com uma ferida na perna. Era uma erisipela. E ele falou assim, pediu para beijar porque disse que meu beijo curava. Aí a gente vai lembrar a coisa lá da criança, né? Que a madrinha fazia ele lamber a ferida do menino. Depois vocês procurem saber sobre isso. Aí eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Tá bom, meu filho, dê cá a sua perna. Quando ele levantou a barra da calça, meu filho, aquela coisa estava melando. Um dia eu fui falar isso no centro, a pessoa me chamou a atenção, que isso é uma coisa, pra gente entender o que é Chico Xavier. Aí o Chico pegou e baixou e beijou. Meu filho, você acredita que deu certo? 15 dias depois ele voltou aqui com a perna curada, tô achando que Chico Xavier tá fazendo mesmo. Ele era uma simplicidade. Aí ele virou para esse senhor, o cabelo dele era um cabelo assim, parecia que alguém já lembra daquele desenho, o urso do cabelo duro? Era assim um cabelo Black Power. Verdadeiramente nesse sentido. Aí o Chico pegou e baixou a cabeça dele, segurou assim com o maior carinho, arredou de um lado, arredou do outro. Gente, aí quando eu vi aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, vai acontecer? O Chico puxou e beijou e ficou um tempo com a boca ali na cabeça, naquela pereba imensa que estava melando. Vocês vão falar que é absurdo, que isso não aconteceu. Outras pessoas estavam presentes, mas do lado em que eu estava, eu vi a ferida, a pereba. Aí o Chico pegou e voltou assim, ajeitou o cabelo dele de novo, segurou no queixo dele, puxou, deu um beijo no rosto. Vai, meu filho, vai com Deus. Eu engoli seco, não pude falar mais nada. Já veio o próximo e continuou aquela fila de pessoas que simplesmente queriam pegar nas mãos do Chico. E foram tantas coisas que eu pude presenciar no pouco tempo em que eu tive contato com ele. Aí percebe realmente que é a reencarnação de João Evangelista, de Francisco de Assis e do próprio Kardec. Existe ainda uma luta no movimento espírita de pessoas que não aceitam, mas quando foi escrito a obra Kardec Prossegue, ele autografou mais de 40 e mandou para os seus amigos. E eu vi algumas dessas autografias, principalmente do Geraldo Lemos Neto, que mandou 2 volumes para ele. Então, gente, a Norma sempre nos desafiando com esses temas que parecem malucos, mas especialíssimos, viu Norma? Eu não posso dizer... Eu não posso dizer que eu te vi debaixo da videira. Porque falta muito para mim. A minha visão é muito restrita, né? Mas eu estou te vendo sentada aí e te agradeço por esse convite. E agradeço a todos vocês pela paciência, né? E ouvirem aqui o que a gente tenta passar em nome da doutrina espírita e em nome do Cristo. Muito obrigado e capaz de abrir a todos.